CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, muito bom dia para você que está nos ouvindo nesta manhã de sábado aqui na Rainha da Borborema. Está começando o CBN Universidade, o último programa de 2019. Eu sou Ricardo Júnior e você fica comigo até às 10 horas da manhã. Esse programa, que você já sabe, é um laboratório para estudantes de jornalismo pela UEPB e de educomunicação pela UFCG, que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Esse espaço é uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande. E por aqui você fica bem informado sobre o que é notícia no universo acadêmico. Aqui falamos sobre direito, cidadania, ciência e tecnologia e também tem dicas de saúde e os destaques no esporte universitário. Quer saber o que tem no programa de hoje? Então fica ligado nos destaques do CBN Universidade deste sábado. O mestrado em Ciência e Tecnologia em Saúde oferece mais de 30 vagas. Sábado é dia da coluna Direito e Cidadania com Luciano Nascimento. Na coluna de hoje falamos sobre prisão em segunda instância. O CBN Universidade também aborda a questão do uso racional da água e formas de reaproveitamento desse líquido cada vez mais escasso. Parceria entre a UEPB e a Prefeitura de Lagoa Seca possibilita melhorias no acesso ao Campo 2 da instituição. Vamos também conhecer o curso técnico em agropecuária. Também tem as dicas de português com o professor Edson Tavares. Olá, bom dia! Em nosso último quadro deste ano, vamos falar sobre figuras de linguagem. Vamos trazer os detalhes dos novos livros lançados pelo vice-reitor da UEPB, o professor Flávio Romero. No esporte, a gente fala sobre a equipe de judô da UEPB, medalhista no Campeonato Paraibano da modalidade. E no handebol, o time da universidade está de técnico novo. Então fica com a gente que o último CBN Universidade do ano está apenas começando. E já começamos o programa de hoje com a informação de edital aberto para a nova turma de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia em Saúde da Universidade Estadual da Paraíba. Ao todo, estão sendo oferecidas 31 vagas para duas áreas de concentração, que são elas Engenharia Biomédica e Engenharia Clínica. A partir desses pontos, o mestrado abre o leque para 18 linhas de pesquisas subordinadas. A primeira etapa de inscrições foi até o dia 20 de dezembro. Por causa do recesso de fim de ano da UEPB e o período de férias, o período para os interessados deve ser reaberto do dia 27 a 31 de janeiro. E o formulário está disponível no site da UEPB, uepb.edu.br. Repetindo, uepb.edu.br. Os candidatos vão ser avaliados a partir de 3 etapas de prova: a análise do projeto de pesquisa e viabilidade técnica e também a entrevista, sendo essas duas partes eliminatórias. E a terceira, que é apenas classificatória, é a avaliação do currículo Lattes dos inscritos. Em cada etapa, a banca avaliadora vai atribuir nota de 0 a 100 pontos de acordo com o peso atribuído no edital. A previsão é de que o resultado da seleção para as 31 vagas do mestrado em Ciência e Tecnologia em Saúde pela UEPB seja divulgado no dia 20 de março do próximo ano, com período de matrícula dos aprovados de 23 a 27 do mesmo mês. Olha aí uma boa oportunidade para quem quer fazer uma pós-graduação. E agora vamos com o comentário do professor Luciano Nascimento. Direito e Cidadania. Bom dia, Ricardo Júnior, bom dia a todos os ouvintes da CBN Campina Grande 103,5 FM. E hoje vamos falar sobre o projeto de lei no Senado, aprovado no Senado, sobre a prisão em segunda instância. Projeto de lei 166/2018, que teve uma votação de 22 senadores em aprovação e 1 contra. O projeto tem a natureza de caráter terminativo, que significa dizer que ele sai direto do Senado
sem nenhuma revisão, sem nenhuma necessidade ou exigência de revisão por parte da Casa, e vai direto à Câmara, ou desce direto para a Câmara Federal, para nova votação e aprovação, se for o caso, assim se revelando no âmbito da Câmara Federal da República. Bom, as previsões sobre a prisão da segunda instância ensejam uma série de discussões jurídicas no cenário brasileiro, porque, sinceramente, nós podemos falar de iniciativas legislativas de caráter esquizofrênico, já que no dia 8 de novembro passado, o Supremo Tribunal Federal, em decisão do plenário da Corte Suprema, chegou à conclusão de que a prisão em segunda instância não tem estrutura jurídica no direito brasileiro, ou seja, não tem fundamentação para uma prisão em segunda instância no direito brasileiro. E a votação foi 6-5. 6 ministros entenderam que a pena privativa de liberdade ou a pena de prisão no direito brasileiro só pode ser executada após o trânsito em julgado, conforme disciplina o artigo 283 do Código de Processo Penal, a norma infraconstitucional, e o inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Por outras expressões, significa dizer que só poderá haver prisão em termos terminativos, digamos assim, ou seja, só pode haver cumprimento da pena de prisão ou cumprimento da pena privativa de liberdade no direito brasileiro à luz de uma decisão a qual não cabe mais recurso ou sobre a qual não cabe mais recurso. Então, aí o condenado tem que ir ao cárcere e cumprir a pena. Mas o Senado aprovou o projeto 166/2018, que tem como relatora a senadora Selma Arruda, do Podemos do Mato Grosso, e aqui abrindo parênteses, paradoxalmente, a senadora Selma Arruda, que também foi cassada no Tribunal Superior Eleitoral. Foi cassada no Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, numa decisão de segunda instância, que ela recorreu e foi ao Tribunal Superior Eleitoral, e lá também foi cassada, né? Teve seu mandato cassado e está fora do Senado da República. Enfim, quais as previsões trazidas pelo projeto de lei no Senado 166/2018? Primeiro deles, a modificação do artigo 283 do Código de Processo Penal, que taxativamente impede a prisão em segunda instância. E aí os senadores aprovaram o projeto que reformula o artigo 283 e com a nova redação o artigo 283 passa a permitir a prisão em segunda instância. O que significa dizer que nós temos já um conflito, em sendo o projeto aprovado na Câmara também, entre a norma infraconstitucional do novo artigo 283 do Código de Processo Penal e o inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Eu tenho um conflito entre norma infraconstitucional e norma constitucional, o que significa dizer que as associações de direitos humanos e outras associações irão ao Supremo Tribunal Federal requerer a inconstitucionalidade do que virá a ser o novo artigo 283 do Código de Processo Penal, porque, afinal de contas, a redação contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas o núcleo do projeto no Senado traz a estrutura jurídica de que, mesmo a nova redação do 283 permitindo a execução da pena privativa de liberdade, o magistrado pode deixar de autorizar essa execução se ele identificar, no caso concreto, questões constitucionais irrenunciáveis, questões constitucionais que ainda cabem discussão por um outro tribunal, por uma corte superior. Para além disso, no projeto de lei, nós temos a previsão da ideia de cancelamento ou suspensão dos efeitos do recurso especial e do recurso extraordinário. Um encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça e o outro encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Por outras expressões, quando o réu for condenado pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, em segunda instância, portanto, por um órgão colegiado, ele poderá recorrer por uma ideia de que há uma norma federal que foi negada, e aí ele recorre para o Superior Tribunal de Justiça, ou que há um preceito constitucional negado, e ele recorre para o Supremo Tribunal Federal. E esses recursos eles têm efeito suspensivo, que significa dizer suspendem os efeitos da decisão de segunda instância e a pena não pode ser executada. Na nova redação, colocada pelo projeto 166, esse efeito suspensivo ele não existirá mais. O réu continuará com o direito ao recurso, mas a execução provisória da pena dará início. É nesse sentido. Poderá ter efeito suspensivo se o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça assim interpretar que há uma questão constitucional ou uma questão infraconstitucional que ainda cabe debate, mas isso ficará a juízo do julgador superior. E o julgador superior do STJ ou do Supremo Tribunal Federal só poderá fazê-lo, ou seja, aplicar o efeito suspensivo, cancelando
temporariamente, portanto, os efeitos da decisão de segundo grau, se interpretar que o recurso não é meramente protelatório, ou seja, que há uma razão de fundo, um fundamento de fundo infraconstitucional e, portanto, a prolação da sentença de segundo grau tem que ser suspensa. Ou então, se o Supremo Tribunal Federal entender que há uma questão constitucional que o plenário do Supremo tem que resolver essa questão antes do início da execução da pena. Então, aí poderá haver o efeito suspensivo. Enfim, a doutrina brasileira, os juristas brasileiros, o mundo jurídico brasileiro está discutindo no sentido de que nós teremos, se houver a aprovação na Câmara do projeto, como houve no Senado, sem nenhuma mudança, um conflito entre uma estrutura infraconstitucional, que será o Código de Processo Penal, e a estrutura constitucional, ou seja, da Carta Magna de 88, com a posição atual do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essa questão da prisão em segunda instância no direito brasileiro não termina mesmo com a aprovação do projeto. Muito obrigado, professor Luciano, e até o próximo CBN Universidade. E chegou a hora da nossa primeira pausa no programa deste sábado. No próximo bloco, a gente fala sobre o uso consciente e o reaproveitamento de água. Tem também as dicas de português com o professor Edson Tavares. E ainda hoje você confere tudo sobre o curso técnico em agropecuária oferecido pela UEPB. E claro, as novidades do esporte na universidade. Voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado, 28 de dezembro, o último programa do ano aqui pela Rádio CBN Campina Grande, e chegamos com informação sobre duas pesquisas do programa de pós-graduação em formação de professores da UEPB, junto com instituições argentinas que foram apresentadas no primeiro Congresso Internacional de Português, Língua Materna, realizado na Universidade Estadual Paulista, a Unesp. As pesquisas foram desenvolvidas a partir do projeto de extensão Intercute, Aprendizagem Colaborativa e Intercultural de Línguas via Teletandem, que vem sendo desenvolvido desde 2014 com o objetivo de fomentar o intercâmbio linguístico-cultural entre brasileiros e argentinos por meio de tecnologias digitais. Dessa forma, o projeto garante práticas onde os brasileiros ensinam português para argentinos e o argentino transmite o espanhol para os estudantes brasileiros inseridos nas ações. E essa interação também acontece com a mediação de professores. A apresentação dos dois trabalhos no Congresso Internacional comprova a relevância da iniciativa da UEPB e ainda reforça o processo de internacionalização da Universidade Estadual da Paraíba. E a gente muda de assunto agora para falar sobre um projeto bem bacana de captação e reaproveitamento de água feito por um engenheiro aqui em Campina Grande. Para vocês terem uma ideia, ele instalou todo um sistema para coletar a água da chuva e ainda reutilizar a água que sai da máquina de lavar, que é utilizada no banho, e outras que geralmente são descartadas após o primeiro uso. Confere aí na reportagem de Rayane Silva. Isnaldo Cândido é engenheiro agrônomo e especialista em recursos hídricos. Ele atuou durante muito tempo na Agência Executiva de Gestão das Águas, a AESA, monitorando os reservatórios de água do estado. Hoje ele é aposentado, mas não para de trabalhar pelo consumo consciente da água. Na casa onde mora, aqui em Campina Grande, tem todo um projeto montado para captar água da chuva. Em breve, as calhas de PVC serão trocadas por peças de zinco. Mas é através desse sistema que toda a água que cai no telhado é direcionada para os 3 reservatórios que estão no jardim, juntando um total de 15 mil litros de água. A iniciativa do engenheiro veio a partir da crise hídrica de 1998, onde o único reservatório que abastecia a cidade entrou em colapso. Eu investi aqui na época R$ 1.500, canalizei minha casa com sistema de calhas em PVC, comprei uma caixa e a partir daí, esse dinheiro que eu investi, para você ter ideia, com 2 anos e meio, eu já tirei meu investimento. Então a gente tem que ter essa consciência de que a minha água hoje aqui, de captação da água da chuva, ela serve para os gastos, ela serve para irrigar aquele sistema tradicional, as minhas plantas frutíferas que tem aqui, e demais reserva. Então eu tenho hoje, nessa estrutura, depois de 98 até hoje, 15 mil litros d'água, e mais uma caixa em cima com 5 mil.
Então, as dificuldades hídricas, elas sempre vão existir. Os tanques que armazenam a água da chuva são fechados com tampa e, para evitar a entrada de sujeiras e criação de focos do mosquito da dengue, todos são protegidos e revestidos com tecidos. Isnaldo também criou um método bem simples para saber o nível de água de cada reservatório. É através dessas mangueiras instaladas do lado externo que ele vê a altura da reserva. Além de toda essa estrutura para captar a água da chuva, o engenheiro ainda reutiliza a água de lavagem dos pratos, do banho e da máquina de lavar roupas, onde é gasto um dos maiores volumes de água dentro de uma casa. De acordo com pesquisas, elas podem representar cerca de 50% do consumo em uma residência. A água que vem com resíduos é usada na lavagem de calçada ou até mesmo para irrigar as plantas, através de um sistema de gotejamento que ele montou e nomeou como tecnologia adaptada para seu município. Eu utilizo aqui a água de boqueirão unicamente e exclusivamente dentro de casa, para o banho, para beber e para cozinhar. Mas a água da chuva, a utilização dela é irrigar minhas plantas, o terraço ou a garagem, se precisar usar, que raramente eu faço isso, porque para essa água eu uso a máquina de lavar, que é outro reuso. Economizar água dentro de casa e mudar pequenos hábitos podem contribuir para um consumo mais consciente, e cada detalhe na rotina faz muita diferença. Isnaldo nos dá algumas dicas de como economizar e reutilizar a água no nosso dia a dia. Primeiro, a sua máquina de lavar, não deixe a água da sua roupa de lavar, que você água com um bom sabão, lava as roupas com um bom sabão e está deixando cair pelo ralo porque vai para o esgoto. Reutilize essa água. Você pode lavar seu terraço, você pode lavar até sua casa. Na hora do banho, capta essa água também. Eu faço isso aqui desde 98, eu digo isso em todo canto. Bota uma bacia de plástico grande, um balde de lado. Então, você tomou banho, aquela água ali vai servir para a sua descarga. Lavar prato, não precisa estar lavando um prato ensaboando e com a torneira aberta. Então, coloca uma bacia, tira o grosso de toda a sujeira dos pratos e talheres e a partir daí você só faz o enxágue. Os homens que gostam de tirar a barba, por exemplo, com a torneira aberta e daqui só desperdiçando água, então isso também é um procedimento errôneo, tem que fazer o correto, né, de deixar a torneira aberta erradamente. Então, fez a barba, se estiver fazendo, fecha a torneira. Se for tirar no barbeador o excesso de cabelo, abre a torneira. Então, são procedimentos que você fazendo isso, com certeza o meio ambiente agradece. Rayane Silva para o CBN Universidade. E essa e outras reportagens fazem parte do Sustentabilidade em Pauta, que é uma série de 5 programas que estão sendo lançados esse mês no canal Rede UEPB no YouTube. E olha só, essa é uma parceria entre o Larteca, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UEPB, e a Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Então, toda sexta-feira, um novo programa entra no ar, trabalhando temas importantes como água, reciclagem, energias renováveis, entre outros. Esse é o Sustentabilidade em Pauta, que você acompanha pelo canal Rede UEPB no YouTube. Então, acessa lá e assiste na hora que você quiser. E a gente muda de assunto, porque agora é a hora das dicas de português com o professor Edson Tavares. Solta a vinheta. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! Chegamos ao último quadro do ano de 2019. Esperamos ter contribuído para tornar o português sem segredos para você. Você que utiliza o nosso idioma no dia a dia. Sábado passado, deixamos uma pergunta no ar, que será a nossa perguntinha cabulosa de hoje. Está correta a expressão falar certo? Eu digo que não, mas eu só explico depois que ouvirmos a dúvida da Rafaela. Olá, professor, meu nome é Rafaela e eu tenho uma dúvida que seria como identificar facilmente as figuras de linguagem, que eu tenho dificuldade em relação a esse assunto. Bom dia, Rafaela!
Veja bem, a literatura é a única arte que não tem uma matéria-prima exclusiva, como a pintura, por exemplo, cuja matéria-prima é a cor, e a cor só serve para pintar. A arte literária não. Ela utiliza como matéria-prima a palavra, mas a palavra não é exclusiva da literatura. Também utilizamos a palavra para textos não literários. E o pior é que as palavras são as mesmas. Não existe um grupo de palavras separadas que a gente só use em literatura. Então, temos que definir a palavra como matéria-prima da literatura pelo seu significado. Cada palavra tem um significado próprio, que a gente chama de literal, aquele que está no dicionário e que todo mundo entende a mesma coisa. Por exemplo, a pedra foi lançada contra a vidraça. A palavra pedra está em seu sentido próprio, porque todo mundo entende a mesma coisa. Mas se eu pegar essa mesma palavra e utilizar numa frase como o coração da minha namorada é de pedra, então essa pedra aí não está em seu sentido próprio e ela é matéria-prima da literatura. Várias pessoas terão variados significados para essa palavra nesta frase. Dizemos que a palavra pedra, em coração de pedra, não está em seu sentido próprio, literal, mas no sentido figurado. Daí é que vem a expressão figura de linguagem. É quando a palavra não está em seu sentido próprio dentro do texto. Existe certo número de figuras de linguagem. Em Coração de Pedra, por exemplo, temos uma figura chamada metáfora, que é a comparação de dois termos. Neste caso, coração duro como a pedra. E falar certo é certo? Não, não é. A palavra certo é um adjetivo, ou às vezes um pronome indefinido. E nestes dois casos, refere-se a um substantivo, como em endereço certo ou certo homem esteve aqui. E falar é verbo. Pede, portanto, não um adjetivo, mas um advérbio. Neste caso, um advérbio de modo, o modo de falar. O certo seria, então, falar certamente ou falar corretamente. E é isso. Ano que vem estaremos por aqui, trazendo mais dicas de português. Eu desejo que 2020 seja bem melhor do que o ano que termina. Abraço a todos. Muito obrigado, professor Edson Tavares, e até o próximo sábado. E se você também quer participar do quadro Português Sem Segredos, basta enviar um áudio dizendo o seu nome e, claro, fazendo a sua pergunta para o WhatsApp 988939414. Repetindo, 988939414. Agora vamos fazer mais um intervalo aqui no CBN Universidade. Mas no próximo bloco nós vamos falar sobre a parceria entre a UEPB e a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca. O objetivo da parceria é promover melhorias no acesso ao Campus 2 da instituição. E também do campus de Lagoa Seca, nós vamos trazer a oportunidade do curso técnico em agroindústria, que tem atraído muita gente em busca de qualificação para empreender no mercado de trabalho. A gente volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade deste sábado está de volta para falar sobre a parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca. O objetivo é trazer melhorias no acesso ao Centro de Ciências Agrárias e Ambientais do Campus 2 da UEPB, que fica na cidade vizinha. As duas instituições estão juntando esforços para pavimentar a rua que dá acesso ao centro. A previsão é de que o trabalho seja concluído antes mesmo do início do próximo período letivo, que deve iniciar as atividades no dia 17 de fevereiro. Além dessa parceria para melhorar o acesso ao campus da UEPB em Lagoa Seca, a Universidade e a Prefeitura do município têm outras ações conjuntas, como o trabalho com a turma da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA, e também tem um projeto de arborização e distribuição de mudas através do Horto Florestal do CCSA. O Campus 2 da UEPB, em Lagoa Seca, oferece o curso de bacharelado em agroecologia, e dentro da Escola Agrícola da UEPB tem dois cursos técnicos, o de agropecuária e o de agroindústria. Hoje, nós vamos conhecer um pouco de como é a formação técnica para quem pensa em se qualificar em agropecuária. A reportagem é do Roberto Gomes. Vamos ouvir.
O profissional que faz o curso técnico em agropecuária na Escola Agrícola Assis Chateaubriand é capaz de desempenhar atividades ligadas à agricultura, à pecuária e à administração rural. O curso de agropecuária integra duas atividades, o cultivo de plantas e a criação de animais. No campus 2 da Universidade Estadual da Paraíba, o curso técnico em agropecuária tem duração de 2 anos. É um curso de nível médio e que pode ser oferecido na modalidade integrada, que é quando você cursa o técnico junto com o ensino médio, ou subsequente, quando o estudante já concluiu o ensino médio. O diretor da Escola Técnica da UEPB, Aldo Clerbe de Lima, fala sobre a atuação do profissional. O curso técnico em agropecuária prepara justamente o aluno, como nós dizemos, antes e pós-porteira, né? São aqueles profissionais que haverão de atuar justamente na produção de alimentos junto a fazendas, né? E assessorias técnicas. Então, o indivíduo estaria preparado justamente para saber quais seriam os insumos necessários para determinadas aplicações no solo, em culturas, né? A questão, por exemplo, do manejo de cada uma, né, desses cultivos. A questão, por exemplo, da criação de animais. Então, todo o cabedal, né, da produção primária, com certeza o aluno técnico estará justamente preparado para assumir. O agronegócio é responsável por mais de 23,5% do produto interno bruto brasileiro. E estudos do Ministério da Agricultura apontam um aumento da produtividade nas zonas rurais do país. Esse crescimento exige uma grande quantidade de profissionais qualificados que possam atuar na produção, gestão, processamento e distribuição de produtos agropecuários. Com isso, podemos afirmar que o mercado de trabalho para o técnico em agropecuária é favorável. O aluno João Gabriel Pereira buscou experiências ao fazer o curso. O que te motivou a fazer o curso técnico em agropecuária aqui em Lagoa Seca? Pela experiência, pela área, ou seja, me interessa mais, e é uma área que hoje em dia o mercado de trabalho está puxando cada dia mais, ou seja, está contratando, cada dia mais evolui mais um pouco. A Escola Agrícola Assis Chateaubriand funciona dentro do Campus 2 da UEPB em Lagoa Seca e dispõe de toda a estrutura montada para os cursos da graduação, oferecendo campo para atividades práticas nas áreas de bovinocultura, cunicultura, caprinocultura, além do manuseio do solo, para o cultivo apropriado de plantas. Os alunos dispõem de toda a estrutura do Campus 2 da UEPB, como explica o diretor de centro José Félix de Brito. O campus possui uma infraestrutura muito bacana, porque a gente possui diversos laboratórios, laboratório de solos, laboratório de microbiologia, laboratório de fitopatologia. Recentemente nós inauguramos o laboratório de fermentação alcoólica, que é o laboratório de isolamento de leveduras com foco para a produção de cachaça aqui na região. Toda a parte de laboratórios de campo, bovinocultura, caprinocultura, cunicultura, parte de avicultura, ou seja, parte de plantação, fruticultura, horticultura, ou seja, a estrutura completa para que o profissional ele possa sair daqui muito bem preparado para atuar no mercado de trabalho. No campus ainda tem biblioteca com material disponível para os alunos. O curso técnico em agropecuária abre seleção anualmente para a formação de novas turmas. Por semestre, a média é de 30 alunos formados que já saem pronto para o mercado de trabalho, podendo atuar em diversos segmentos, conforme Aldo Kleber de Lima, diretor da escola. O campo de trabalho do técnico agropecuária é bastante diversificado, né? Então, ele vai justamente desde a questão da análise de solos, aplicação de adubos, né? A questão, por exemplo, do sensoriamento remoto, o mapeamento da propriedade. Inclusive, eles atuam até nas construções civis, né? Onde, por exemplo, muitos engenheiros solicitam justamente a demarcação das áreas por esse técnico, né? Então, eles podem justamente abrir consultorias próprias, dando assessoria à elaboração de projetos junto aos agricultores, né, em fomento a instituições financeiras. Eles podem justamente serem os próprios microempreendedores, né, atuando justamente nas áreas, sítios, fazendas dos familiares. Então, realmente, o portfólio de atividades é muito diversificado. O curso acolhe estudantes que muitas vezes vêm de família de agricultores. E eles adquirem conhecimento para colocar em prática e melhorar a produção e o rendimento familiar. A Escola Técnica do Campus 2 da UEPB potencializa a economia em torno da cidade de Lagoa Seca. O técnico Josemar Freire fala da importância de um curso desses para a região. A cidade de Lagoa Seca é uma cidade que é extremamente rural, né? A maioria da população dela é rural,
Então o curso como técnico agropecuário que nós temos aqui auxilia muito a vivência aqui do pessoal das comunidades vizinhas. Eles vêm para cá estudar e com isso levam o conhecimento científico junto ao conhecimento empírico que tem nas propriedades que eles adquiriram juntamente com as famílias. Então vai acrescentar muitas tecnologias novas que vão aparecendo e com isso vai melhorando as condições de vida e também como uma forma de conseguir mais recursos para a propriedade. Gostar do contato com a natureza e de trabalhar ao ar livre é uma das características fundamentais de um técnico em agropecuária. E a Escola Agrícola Assis Chateaubriand proporciona bem essa vivência para os alunos. Roberto Gomes para o CBN Universidade. Muito obrigado, Roberto. E como falamos anteriormente, lá no campus de Lagoa Seca tem a opção de cursos técnicos. Você ouviu a reportagem sobre o de agropecuária, mas no próximo sábado vamos falar sobre o curso técnico de agroindústria, que está atraindo muitos estudantes que estão de olho no mercado de trabalho. E nós continuamos a falar sobre o campus de Lagoa Seca da UEPB, já que a Pró-Reitoria de Gestão Administrativa disponibilizou um novo número de contato. É o 98753-7229. Repetindo, 98753-7229. Anota aí para não esquecer. E olha só, gente, essa ampliação foi necessária por causa dos constantes rompimentos dos cabos de telefonia fixa que cobrem a região, o que prejudicava a comunicação no Campus 2 da UEPB. Então, para mais informações sobre o Campus 2 da UEPB em Lagoa Seca, o número é o 98753-7229. E agora a gente muda de assunto para falar sobre esporte. Roda a vinheta. É hora do esporte. A equipe de handebol da UEPB retomou os trabalhos agora no final do ano letivo. E para comemorar essa data, fez um jogo amistoso com atletas de várias equipes da cidade de Campina Grande. A grande novidade é que o time da UEPB está com um novo técnico, que é da família da universidade e é envolvido com o handebol há vários anos. E quem acompanhou a partida foi o repórter Rafael Costa. O ano de 2019 reservou uma surpresa para o coordenador adjunto do Departamento de Educação Física da UEPB, Ivanildo Alcântara, conhecido por comandar diversas equipes de handebol escolares durante anos. Recebeu o convite de retornar ao comando do time de handebol da Universidade Estadual da Paraíba. A convocação veio através do estudante Gustavo Pereira de Souza, que teve a ideia de colocar o handebol novamente entre as modalidades esportivas da universidade. Eu fiquei sabendo aqui no departamento que o professor Ivanildo dele tinha participado de algumas equipes aqui em Campina e eu achei um desperdício a universidade não utilizar ele dessa maneira. Então, assim como com outros alunos, eu fiz o convite para ele se juntasse a nós. E como está sendo a receptividade dos atletas, né, nesse processo de iniciação do time? Está sendo bem legal, porque muitos alunos do departamento e até de outros departamentos também, eles já jogaram, já participaram de outras equipes e eles viram aqui na universidade uma oportunidade de permanecer no esporte. Aceitar o convite não foi problema para o treinador, já que são mais de 20 anos dedicados à modalidade. É uma paixão contínua, sendo um dos esportes mais praticados nas escolas pelo Brasil, como fala o coordenador Ivanildo Alcântara. Para mim é sempre gratificante, é uma paixão, né, que eu tenho pelo handebol já há bastante tempo, 25 anos de vivência no esporte, no handebol aqui em Campina Grande, e aí a gente sempre faz isso com muito prazer, com muita alegria. O atleta Gustavo Pereira diz estar motivado para que no próximo semestre novos estudantes possam ingressar na equipe e que assim o handebol da UEPB ganhe mais incentivo. A gente espera que a equipe seja fortalecida com novos atletas, que ela receba mais incentivo, porque nós precisamos, afinal de contas, se a gente não tiver incentivo, a gente não vai conseguir continuar. Sentimento também compartilhado por Ivanildo Alcântara, que espera no próximo ano contar com mais atletas e também participar dos principais eventos esportivos da cidade. Nós esperamos concretizar mais ainda a frequência e a participação no nosso departamento nos principais eventos da cidade e também fora da cidade. Para comemorar o retorno da modalidade, foi realizado um jogo amistoso na quadra do Departamento de Educação Física contra atletas de diversos clubes aqui de Campina Grande. Ao final, houve uma pequena confraternização para comemorar o retorno do handebol ao calendário esportivo da UEPB. Afinal de contas, fim de ano é tempo de confraternizar as coisas boas que a vida pode proporcionar.
Rafael Costa para o CBN Universidade. Muito obrigado, Rafael. E ainda falando sobre esporte, a equipe de judô da Universidade Estadual da Paraíba foi a campeã geral do Campeonato Paraibano da modalidade, conquistando 7 medalhas de ouro, 1 de prata, 3 de bronze, 2 de quarto lugar e 1 de quinto lugar, totalizando 14 medalhas no quadro total. Parabéns a toda a equipe. É importante destacar que esse é o resultado do trabalho realizado pelo professor Ado Marcelo, que desde 2013 incentiva a prática de judô nos projetos de extensão que são desenvolvidos pela Coordenadoria de Esportes e Lazer da UEPB. O treinador da equipe de judô da universidade é faixa preta e formado no curso de bacharelado em Educação Física pela própria UEPB. E nós que fazemos o CBN Universidade saudamos com muito orgulho esses atletas que elevam o nome da UEPB no cenário das artes marciais. Parabéns a toda a equipe. E vamos para a nossa última pausa aqui no CBN Universidade deste sábado. Depois do intervalo, a gente fala sobre a exibição de uma série audiovisual no campus da UEPB na cidade de Monteiro. E ainda os detalhes sobre os novos livros do vice-reitor da UEPB, Flávio Romero. São 2 livros que foram trabalhados esse ano e lançados agora no mês de dezembro. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E estamos na reta final do CBN Universidade deste sábado, lembrando que é o último programa de 2019. E esse ano, o Campus 6 da Universidade Estadual da Paraíba, na cidade de Monteiro, comemorou 13 anos de atuação no Cariri do estado. Durante os 2 semestres letivos, foram promovidos vários eventos acadêmicos, científicos e culturais. Lá no Centro de Ciências Humanas e Exatas, funciona o Centro de Arte e Culturas Abé da Loca, que promove ações de difusão da cultura nordestina durante todo o ano. Agora, no mês de dezembro, teve um evento encerrando as atividades do campus e o pessoal da TV UEPB esteve fazendo a cobertura. Só para você entender um pouco de como funciona, nós conversamos com a Dalila Gomes, que é a coordenadora do Centro de Arte e Cultura. Escuta aí o que ela falou sobre a iniciativa. O Núcleo de Arte e Culturas Abé da Loca, ele tem o objetivo de promover cursos de extensão voltados para a arte e cultura dentro da cidade de Monteiro e das regiões circunvizinhas e atingindo essa comunidade de forma a proporcionar e fomentar a cultura, porque Monteiro é uma cidade muito rica, então a ideia é que o núcleo possa fomentar a cultura. Então, as vertentes mais fortes que temos aqui é dentro da música e dentro da poesia. E a ideia é que em 2020 a gente consiga incluir outras linguagens culturais também para fomentar ainda mais a cultura de Monteiro e região. Eu creio que, acima de tudo, é permitir que a memória e o legado da cultura eles permaneçam, porque é isso, o núcleo ele foi criado também e acho que o principal objetivo é esse, de fazer com que esse legado da cultura ele não se perca. Então a gente vem sempre resgatando esse tipo de linguagem, essa cultura, fazer com que essa cultura se perpetue. E a professora Dalila Gomes também falou sobre os eventos que foram promovidos ao longo do ano pelo campus de Monteiro, que fortalecem a importância da UEPB no Cariri do estado, não só no quesito ensino, mas também na questão cultural da população. Vamos ouvir. Esse semestre, os 3 cursos que a gente tem, que é Ciências Contábeis e Matemáticas e os cursos de Letras, promovemos eventos. Então tivemos a Semana de Hispanidade voltada ao curso de Letras, a Semana do Contador para o curso de Ciências Contábeis, a Semana de Licenciatura em Matemática, que foi para o curso de Matemática. Tivemos o lançamento da Viola Pinto de Monteiro, que é um monumento que está na sede Altiplano, em homenagem a Pinto de Monteiro, que dá nome ao nosso núcleo. Agora, o lançamento do primeiro episódio do Morte Matada. Essas comemorações ao longo do semestre vem chamar a atenção da comunidade, tanto acadêmica quanto a comunidade externa, de que a presença da UEPB no Cariri paraibano é importante, que a UEPB é marcante, traz um legado cultural, educacional e contribui para o crescimento da cidade e da região. E no encerramento do ano, no Campus 6 da UEPB, teve o lançamento da série Morte Matada, que é uma produção audiovisual do Arley Ravel, que faz parte do Centro de Cultura e Arte da UEPB. Ele falou um pouquinho sobre esse projeto. Essa história do filme começa falando essa história real, a vida ficção,
porque essa história que eu comecei a escrever é baseada em histórias reais de questão de honra, briga de honra de família, né? Tem aqueles desacertos e como não tem justiça, como se desacredita na justiça, aí busca a justiça com as próprias mãos, né? Essa questão da vingança, né? Que é um negócio muito comum aqui principalmente assim, essa questão de honra, né? Quando mexe com essa questão de honra, o cara, já que não tem justiça, o cara vai fazer justiça com as próprias mãos, entendeu? É mais ou menos a temática disso aí, acho que o fato de desacreditar na justiça, né? Acho que é mais ou menos isso do que se trata, mais ou menos, o filme, entendeu? E como se deu a produção desse seu filme, do Morte Matada? Rapaz, assim, como a gente não tem uma estrutura, não tem recurso, não tem quase nada para fazer, aí a gente foi fazendo roteiro, criando roteiro, aí começou a selecionar elenco, e a partir dessa parte de seleção de elenco, a gente começou a ensaiar e começou, vamos produzir, né? Começamos a produzir, né? Assim, pra gente aqui, principalmente, assim, como a gente não tem estrutura, não tem pessoas que trabalham com isso, é muito ruim porque você tá começando um leque de produção, mas começando praticamente do zero, né? Porque ninguém produz cinema aqui nessa região da gente, né? Aí tudo que você vai fazer, assim, você vai ter que arranjar alguém que começa a aprender a mexer com essa questão do som para cinema, né? Alguém que começa a atuar, tá ligado? A gente, de uma certa forma, a gente tá aqui numa cadeia produtiva, né? Que no futuro possa se engrenar realmente e sobreviver disso, né? Muito bacana, não é mesmo? E além da exibição do primeiro vídeo da série Morte Matada, ainda teve um debate sobre cinema e produção audiovisual. Participaram desse debate o cineasta paraibano Silvio Toledo e o coordenador de comunicação da UEPB, Hipólito Lucena, que também é envolvido com a sétima arte. Nossa produção conversou com eles, que falaram sobre as dificuldades em produzir cinema aqui na Paraíba e como a UEPB é parceira e tem incentivado as produções audiovisuais. Vamos ouvir o que disse Silvio Toledo. O cinema paraibano, ele está ganhando destaque, né? E eu acho que ele é muito promissor. E a Paraíba tem um histórico com a produção audiovisual muito grande, né? Quem criou a TV no Brasil foi um paraibano. Os diretores de fotografia, os filmes que revolucionaram a cinematografia vieram de paraibanos. Então a Paraíba tem um histórico com o cinema nacional. Não é uma coisa que está começando de agora, mas está começando agora a aumentar o número de produções e a aparecer no cenário. A questão é que temos muita criatividade aqui na Paraíba, né? Tanto que a gente exporta a criatividade, né? O sistema de TV digital veio daqui, a fotografia do cinema foi revolucionada daqui, a TV foi criada daqui. Então a Paraíba tem muita criatividade, mas não tem recursos. E aí acaba que a gente produz aqui em situação muito complicada, muito difícil, né? Então é bastante penoso. O que a gente precisa agora é vencer essa coisa da falta de recursos. Agora nós vamos ouvir o coordenador de comunicação da UEPB, Hipólito Lucena, que também é integrante do projeto Cinema Instantâneo, que incentiva produções audiovisuais rápidas e com baixo custo. Escuta aí. A gente tem uma tradição do cinema paraibano muito forte e na atualidade, na contemporaneidade, tem tido um destaque muito grande no cenário nacional, seja por suas histórias, pelas narrativas, seja pelo talento dos seus atores, diretores e produtores. Então a gente está vivendo um momento muito bom, que o ano passado se usou chamado de Primavera Paraibana, e que esse termo foi cunhado a partir de uma matéria do Luiz Zanin, escrita para o jornal Folha de São Paulo, e esse ano alguém ousou dizer que não é a primavera, são as 4 estações, porque a cada momento nós temos tido novas produções, né, essa produção, talento, essa grandeza do cinema paraibano. E a UEPB, em particular, se tem essa responsabilidade de apoiar, como tem feito muito fortemente todos os anos, mas principalmente nos últimos 15 anos, não tem deixado esse estado órfão nessas ações. Então a gente fica feliz também de ver, de reconhecer em Monteiro mais um núcleo vivo de produção audiovisual no interior do nosso estado. Ao longo desses 13 anos de atuação na cidade de Monteiro, a UEPB no Cariri do Estado proporciona qualificação para estudantes de vários municípios paraibanos e também de outros estados. Esse fechamento das atividades do centro potencializa a veia artística da região, como enfatiza o diretor do centro, o professor Adeilson Tavares. Vamos ouvir o que ele falou. O Centro de Arte e Cultura, que a gente intitulou Zabé da Loca, ele tem uma importância gigantesca no sentido de que a UEPB promove, através dos seus núcleos, né, atividades de arte e cultura. Então a gente já situa, o centro já é situado numa região
de grandes talentos, né? Um celeiro de artistas na arte, na música, no teatro. E nesse momento a gente oportuniza mais ainda para alunos, professores e técnicos do centro, do CCHE, né? Assim como para a cidade. Então a gente une aí o potencial existente na cidade com as condições que a universidade hoje oferta. A todos que integram o Campus 6 da UEPB na cidade de Monteiro, no Cariri paraibano. E aguardamos pelos novos episódios da série Morte Matada para expandir a produção audiovisual paraibana. Agora a gente fala sobre a programação cultural aqui em Campina Grande. É que foram lançados 2 livros de autoria do vice-reitor da UEPB, Flávio Romero. São eles Trabalhadoras Domésticas, da Invisibilidade e Exclusão Social, a Conquista de Direitos. E o segundo livro é Diálogos Silenciosos, que tem o selo Lattes do UEPB, a editora universitária da instituição. O vice-reitor, Flávio Romero, tem mais de 30 anos de Universidade Estadual da Paraíba. E os 2 títulos trabalhados agora em 2019 foram publicados em um evento realizado no Museu de Arte Popular da Paraíba. Nós conversamos com ele, que falou um pouquinho sobre cada um dos livros lançados. Como o próprio nome fala de uma invisibilidade, né? As trabalhadoras domésticas do Brasil, a gente fez um percurso histórico, resgatando a identidade, a construção da identidade das domésticas no Brasil e remonta o tempo da escravidão, né? Com as mucamas, enfim, e as amas de leite. Então tudo isso remonta aí um período do Brasil colônia, passando pelo Brasil império. E a gente observa que a realidade dessas mulheres invisíveis tem uma relação muito direta com um recorte de gênero, porque você tem aí mais de 90% são mulheres negras, mulheres pobres e mulheres com pouca instrução, né? Então a escolarização é muito baixa. Então a nossa pesquisa, que foi realizada em 7 capitais, em 7 cidades do Brasil, de todas as regiões, foram aplicados um questionário com 40 questões com empregadas sindicalizadas ou associadas e empregadas não associadas, e esses dados estão no primeiro livro. Esse segundo livro faz um recorte mais das contribuições da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, das convenções internacionais que provocam a discussão sobre o direito das empregadas domésticas, a perspectiva dos direitos humanos, a perspectiva do recorte de gênero, né? Quer dizer, qual foi o lugar que foi reservado a essas mulheres invisíveis. Então, eu tenho a impressão que não há na literatura brasileira algo que possa ter dado tanta dignidade a essas mulheres, né? Mulheres que convivem com as nossas casas, com os nossos lares enfim, e que não tinham essa visibilidade. Tanto é que, do ponto de vista jurídico, elas só passaram a ter os direitos que os demais trabalhadores urbanos tinham plenamente em 2015. Houve a PEC das domésticas, a Emenda Constitucional 72, em 2013, e depois foi que foi regulamentado em 2015, e elas passaram a ter, somente em 2015, os direitos iguais. Então, elas estavam à margem dos direitos laborais, né? E foi um movimento de resistência, porque houve a classe média, a classe alta, não aceitava, porque dizia que ia aumentar muito a questão da incidência de encargos sociais, enfim. Mas a realidade não era essa, né? De fato, o que acontecia era que, no fundo, ainda existia resquícios de escravidão, né? Ou seja, as pessoas queriam que continuasse aquele subemprego, sem os direitos laborais, sem as férias garantidas, sem o repouso remunerado. E aí, a lei, tanto é que o presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, a presidente, disse que tinha sido uma segunda abolição da escravidão, né? Porque era a abolição pós-contemporânea, né? Esse é um resumo desse livro, que a impressão que tenho é que é gostoso de ler, porque ele trata de cultura, ele trata de história, ele trata de sociologia. Não é um livro exclusivamente de direito, né? Ele traz uma abordagem interdisciplinar que eu considero importante e de fácil leitura. Eu sou um acadêmico um pouco irreverente, porque procuro ter uma produção acadêmica interessante para atender às regras da academia, mas ao mesmo tempo me permito transitar por dentro de mim mesmo, né? Pelas lacunas da alma. E aí tem poesias, tem poemas, tem crônicas, tem frases soltas, são coisas que me provocam no dia a dia. São diálogos silenciosos comigo mesmo, e a intenção é que esses diálogos silenciosos possam provocar reflexões gritantes, né, em quem lê. Então, o Diálogos é isso aí. É um segundo livro, o terceiro ou quarto livro, já não sei, que trata dessa abordagem mais no campo dos afetos.
Ainda sobre lançamento de livro, foi publicado o 5º volume da coleção Ensino e Aprendizagem, que é uma obra que reúne 18 arquivos científicos com foco em pesquisas desenvolvidas na área de educação. O livro, A Formação de Professores entre a Universidade e a Educação Básica, foi publicado pela editora da UEPB e está disponível para download no formato e-book gratuitamente no site da EduEPB. Ele aborda os diversos caminhos a serem percorridos para aproximar as realidades formativas múltiplas e variadas engendradas nesses espaços de educação para encurtar as distâncias na relação ensino-aprendizagem. E não apenas esse exemplar, como também todas as outras publicações da coleção estão disponíveis na plataforma online da editora da UEPB. E com essa informação, a gente encerra o CBN Universidade deste sábado, 28 de dezembro de 2019. O último programa do ano foi apresentado por mim, Ricardo Júnior, com a supervisão e edição da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, edição e finalização de Apolo Ricarte e Jorgito, e direção de Hipólito Lucena. E com esse programa, nós encerramos mais um ano de atividades dessa parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande. Se você perdeu algum programa, já sabe, né? É só acessar o canal Rede UEPB no YouTube, que tem todas as edições do CBN Universidade, e você pode ouvir na hora que quiser. O CBN Universidade volta ano que vem. Boas festas e até a próxima semana. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.